pessoal, eu sou a Joyce, aluna da Educação Física da PUC, essa é a Gabriela Laves. Hoje a gente está aqui com o Josimar, atleta de Kung Fu, e ele vai contar um pouco da sua história da carreira de lutas, na carreira profissional. Então, Josimar, conta pra gente um pouco como começou a sua paixão pelas lutas. Aos 6 anos de idade foi o início de tudo. Eu, como toda criança, sempre gosto de assistir filmes de luta, né? Eu estava assistindo Jaspion, os Flash, mas era isso que começou a me motivar, a acender dentro de mim uma paixão pelas lutas. E aos 6 anos de idade eu falei isso para minha mãe, e a minha mãe estava gostando de toda aquela paixão que eu estava expressando como criança. Ela me levou até o centro da cidade. Eu estava com chicletes colado no tênis, né? Eu lembro disso como hoje. Eu estava andando nessa calçada e eu pisei num papel que tinha um endereço da academia de Kung Fu. E aí minha mãe levou até essa academia, fiz a matrícula e aí começou os meus dias de treino, né? Aí aos 10 anos eu comecei já a competir em Santa Catarina. Eu fui 5 vezes campeão lá em Santa Catarina. Aí fui campeão aqui também em Curitiba, tive em São Paulo, fui campeão em São Paulo. Fui campeão também em Rio de Janeiro, até conseguir uma vaga na seleção brasileira. Aí foi o auge de tudo, na verdade, né? Porque todo atleta sonha chegar à seleção brasileira, em qualquer modalidade. E chegando à seleção brasileira, eu comecei a viajar a alguns países. Isso para mim foi mais emocionante ainda e me fez treinar muito mais também para aperfeiçoar a técnica, para desenvolver mais e para rodar um posto melhor nas minhas competições. De modo que eu sou grato mesmo a Deus, porque o esporte ele educa, ele disciplina, o esporte é agregador, né? Ele agrega valores, ele te expõe de uma forma boa na sociedade. Eu acho que tem que ser visto de forma diferente para os órgãos competentes, os órgãos políticos, porque o esporte é fenomenal na vida do ser humano. Com quantos anos você começou no profissional? Com 20 anos. 20 anos, isso. 20 anos eu me profissionalizei, viajei 16 países e por onde passei, graças a Deus, consegui títulos. Nunca voltei para o Brasil sem... Eu espero o gol. E dentre esses títulos, qual você considera como o mais importante? São 4 títulos importantes. Para mim, os 4 títulos brasileiros, para mim foi uma façanha espetacular. Depois o sul-americano, depois 2 pan-americanos e o mundial nos Estados Unidos, em Conecta, em 2002. Esse foi o título assim que lavou minha alma, vamos dizer assim. Foi o título que trouxe à tona a recompensa de todos os meus treinos, todos os dias, repetindo a mesma coisa, perseverando, né? Correndo atrás de patrocínio, às vezes não conseguindo. Então isso realmente lavou minha alma e eu tenho como o título mais importante. O ponto mais alto da sua carreira? Foi quando a Rede Globo convidou os melhores de teatro, cinema, esporte para premiar lá em São Paulo, no Hotel Monte Líbano, onde eu conheci todos os artistas, né, todas as atrizes, e para mim foi um marco importante porque eu via eles só na televisão e como atleta poder chegar ao mesmo nível, né, como atleta, mas chegar ao mesmo nível deles, receber as mesmas estatuetas que eles receberam, para mim foi um feito muito importante. E você tem ainda esse prêmio? Tem, está aqui, cadê? Este é o troféu, tá? Conferido a Josimar Pereira, campeão mundial de Kung Fu. Esse aqui é o meu maior troféu, o maior orgulho. Entre esses aqui, ok? Eu tenho assim um ponto mais baixo, mas vamos dizer assim, como atleta eu cometi alguns erros, né, que depois talvez você vai comentar e a gente possa explorar um pouquinho melhor. Mas, por exemplo, como atleta eu tomei um excesso de creatina e excesso de creatinina. E isso, com o tempo, lesionou os meus fígados. Eu fiquei por 6 meses no hospital, nova clínica, e isso foi um momento terrível na minha vida, assim, porque envolveu toda a minha família, envolveu toda a minha saúde, já não podia mais treinar, então
Eu quero deixar como exemplo, né, como uma dica para quem está começando no esporte hoje, nunca se envolver com nenhum tipo de suplementação para desenvolver velocidade ou força, porque o nosso corpo ele já produz todos os hormônios próprios para desenvolver força, rapidez e velocidade. Quando você coloca para dentro de você algo que vai forçar o teu organismo a fazer algo, certamente vai ter um efeito lateral depois. E eu tive essa vivência e não foi agradável. Vamos aproveitar então que você começou a falar disso. Explica pra gente o que é a creatina. A creatina é um suplemento que, segundo os lutadores físicos, ele dá uma certa motivação para você treinar e também o teu organismo ele aglutina, ele consegue captar melhor o carboidrato que você come. Isso te dá, vamos dizer assim, né, possibilidade de crescer um pouco mais, né? E na verdade eu acabei tomando excesso de creatina e isso foi o causador de hepatite. Eu tive hepatite medicamentosa por causa da ingestão de creatina. Essa foi a causa do seu afastamento das lutas? Das lutas do esporte. Fiquei 1 ano e meio e hoje já não volto por causa disso, né? Para competir em alto nível não. Então o seu recado para atletas que hoje recebem uma orientação de treinadores, de colegas ou por si mesmo, eles acham que muitas vezes a gente escuta, não só de atletas, mas de pessoas mesmo que fazem academia, que tomam suplemento, vitamina, que acham que isso faz bem, que isso vai ajudar, vai melhorar desempenho. O que você diria para essas pessoas, baseado no fato de você ter tido um afastamento daquilo que era a tua vida por causa disso? O que você tem para dizer para essas pessoas? Eu digo, nunca faça isso, porque como eu fiquei 6 meses internado, todos os dias acordando num leito de enfermaria, eu tenho repugnação de qualquer tipo de suplementação hoje. Assim, depois disso, por causa disso, eu tive até um AVC isquêmico que quase parou de uma vez toda a minha vida, né? Então, por isso que eu sou revoltado e sou contra todo tipo de suplementação. De forma natural mesmo, se nós somos atletas, temos que desenvolver o nosso corpo com a nossa própria força. É muito mais saudável, muito mais bonito, muito mais honroso também. Você sabe que você desenvolveu a tua força própria, né? E como foi assim os amigos nessa hora? Você teve colaboração, teve apoio da família, amigos? Da família sim, dos amigos, poucos amigos. Né? Nessa hora, na verdade, você sabe, né, quem são os seus amigos verdadeiros, mas é uma situação difícil, né? Você fica trancafiado dentro de um quarto por vários meses, e aí você vê assim, poxa, eu saltava, pulava, era muito forte, desenvolvia, e aí você se sente psicologicamente muito abatido porque você fica insuficiente. Isso é uma sensação horrível, né? Você ficar insuficiente. Você não ter a suficiência para fazer aquilo que você pensa, né? Correr, pular, saltar. Então, eu digo para todo mundo, desenvolva a tua força com a tua própria força. Não queira se valer de um tipo de suplementação para desenvolver velocidade, porque momentaneamente até pode, né, dar esteticamente um corpo mais bonito, um pouquinho mais de velocidade, mas depois você vai ter as consequências. Então, desenvolva de forma natural, está muito melhor. Vamos falar de uma coisa um pouco melhor agora. Você tem noção de quantas lutas você venceu e quantas você perdeu? O que eu venci foram mais de 35 lutas que eu venci. E que eu perdi foi 4 lutas. E, assim, não tem como você ganhar todas, né? E faz parte a derrota a derrota ela faz parte da vida do atleta, porque são as derrotas que faz você lutar, que faz você treinar para aperfeiçoar, para ir mais além dos seus limites, né? Então a derrota é mais importante do que a vitória. Nas derrotas eu aprendi muito mais do que quando venci. Quando venci, automaticamente o teu ego também infla um pouco, né? Então o esporte é muito bom por isso. Ele te ensina de dentro para fora como ser um ser humano, né? É muito importante porque quando você perde, você faz uma leitura, uma introspectiva, uma retrospectiva de tudo que está acontecendo, né? E isso te faz melhorar como pessoa. Então é muito importante vencer e muito importante perder também. Faz parte do contexto.
E hoje, quando eu falo luta, Kung Fu, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Em que sentido, desculpa? Em qualquer sentido. Quando uma pessoa fala luta, Kung Fu, o que você pensa, o que você sente? Depois de tanto tempo tendo vivido para isso. O Kung Fu para mim sempre foi uma paixão, né? Então, quando eu falo Kung Fu, para mim é arte, é filosofia, é cultura. Então, o Kung Fu para mim sempre foi algo que está encarnado dentro de mim. Eu sempre digo que sou chinês por dentro e brasileiro por fora, né? Então, o Kung Fu para mim é arte, é cultura, é esporte, é vida, né? Filosofia de vida. Kung Fu é tudo para mim. E agora que você parou de atuar, de lutar e competir, você tem algum projeto com crianças ou está interagido num assunto de outra forma no seu campo? Eu tenho um projeto chamado Kung Fu, Arte e Cultura no Desenvolvimento da Criança. Então eu uso o Kung Fu de forma pedagógica, Kung Fu de forma lúdica, para fazer com que a criança desenvolva percepção, coordenação fina, coordenação ampla. Então o Kung Fu, eu estava desenvolvendo um trabalho na prefeitura, na gestão do Leopoldo, pode falar? Gestão do Leopoldo, e eu tinha quase 500 crianças nesse projeto, né? E esse projeto foi como instrumento de resgate, estava sendo maravilhoso, assim, sabe? Ver crianças que estavam sendo tragadas pelo tráfico e que estava mudando a conduta de vida, não só dela, mas como dos irmãos e das crianças que circulavam ela, por causa do esporte, por causa do Kung Fu. Então, esse projeto é um projeto que está dentro de mim e eu tenho certeza que ainda vou concretizar. Pode parecer mais um Josimar por aí também, né? Também, eu sempre penso, né, que nós precisamos fazer, dizer assim, discípulos, né, com a mesma gana, com a mesma garra, com o mesmo afinco, porque o Kung Fu é um esporte muito nobre, muito puro, muito bonito, muito rico. Então, quando você vê, poxa, eu fui campeão, 12 vezes campeão internacional, 4 vezes campeão brasileiro, campeão sul-americano, pan-americano, aí não ficou um ciclo para dar continuidade a isso, fica um pouquinho de falta, você vê que falta alguma coisa, fica um ponto de interrogação, mas vai aparecer ainda, eu tenho certeza. Eu não sei se você chegou a ver a reportagem que passou no Canal 7 sobre o MMA, aquele atleta que ficou paraplégico. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre aquilo que foi mostrado. Porque tá uma coisa assim meio dividida. Eu achei assim que foi mostrado como se os atletas fossem animais. Ficou uma coisa muito forte. Eles mostraram um vídeo de uma luta e depois mostraram um vídeo de uma luta de animais. Mostraram 2 cachorros brigando. Ou seja, eles compararam os atletas a 2 cachorros. Né? Eu sei que não é a sua área. É uma luta de MMA, você faz Kung Fu. Mas você é um atleta, então eu queria saber o que você acha, qual é a sua opinião? Veja, na minha opinião, essa matéria foi um pouco tendenciosa, né? Porque trata-se de alguns interesses, né? Quando fala de lutas ali, eu percebi e entendi que houve uma certa tendência por uma rede por causa de boxe, por causa dessas coisas, né? Então assim, todo esporte que tem sua regra, né, que tem juiz, que tem toda uma regra a ser seguida, eu não vejo mal ali, porque são atletas profissionais que estão entrando ali, estão degladiando, estão lutando. Então, existe uma regra, existe um conceito, existe uma conduta a ser seguida, então não vejo problema. A minha crítica é quando isso é feito de forma clandestina, de forma amadora, porque daí uma pessoa amadora entrando dentro de um contexto profissional, a chance de se machucar é muito grande. Essa é a minha opinião, né? Tem que ser profissional o negócio, não pode ser amador. Queria saber sobre os filhos, se você acha que eles vão seguir a mesma carreira que você, ou você já percebe que não vai ser assim. Eu tenho um filho, né? E eu estou começando a treinar ele devagarinho. Mas é uma coisa difícil porque assim, eu como atleta acabei sofrendo muito. Nós somos pais, né? Eu como pai, você é meio coruja, né? Você não quer que seu filho se esforce tanto, que batalhe tanto, eu não sei o que acontece, mas é coisa de sentimento, é coisa de pele, né?
coisa de coração. Então, eu gostaria que o meu filho fizesse um esporte, né? Quero que ele faça um esporte. Agora, isso assim, eu quero deixar muito livre para ele, né? Eu incentivo ele, falo das qualidades do esporte, principalmente do Kung Fu, mas se ele se interessar, quem sabe, pelo futebol, se interessar pelo handball, pelo basquete, vôlei, eu vou incentivar. O esporte tem que ser incentivado. Ok. E as medalhas? Tô vendo que tem muitas aqui, o que você pode comentar pra gente? Cada medalha que eu olho aqui todos os dias, né, eu dentro do trabalho, ou saio, dou uma olhadinha aqui, cada medalha que tem aqui tem uma história, né? Cada medalha aqui tem uma gota de suor, de esforço. Então, pra mim é um cafezinho, assim, uma efedrina, né? Uma creatina isso aqui. Uma creatina mais saudável. Isso. Então, por exemplo, né, eu vejo aqui Estados Unidos, né, USA, aqui Manaus, foi o Campeonato Pan-Americano, Campeonato Sul-Americano em São Paulo, na Argentina, Buenos Aires, Campeonato Sul-Americano, Campeonato Brasileiro, foi em Brasília, Manaus também, por exemplo, aqui Curitiba, aqui Colômbia, aí nós temos Budapeste, na Hungria, Venezuela, enfim, então cada medalha tem uma história, cada medalha tem uma trajetória. E por trás dessa medalha tem treino, tem planejamento, esforço, né? Então, pra mim, é o legado de tudo aquilo que eu fiz. A satisfação, né? A satisfação de tudo aquilo que eu fiz. Enfim. Valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena, com certeza. Struggling, can't keep it under control. I keep on searching and feeling for more. I don't wanna fight this feeling no more. I got this yearning deep down in my soul. I keep on struggling, can't keep it under control. I keep on searching and feeling for more. I don't wanna fight this feeling no more. Take me higher. 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 Take me higher, baby. 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 Então aqui foi a entrevista com o Josimar, um pouco da sua história. Estamos muito satisfeitas hoje de estar aqui. Obrigada por você contar um pouco. E parabéns, foi uma história muito incrível mesmo. Tomara que venha muitas coisas boas para você com esse projeto, que você continue se satisfazendo com o esporte. Imagina, eu que agradeço a presença de vocês aqui e estou à disposição para qualquer hora que vocês quiserem vir aqui esclarecer e falar sobre modalidade. Obrigada.